Vamos trabalhar com quem a gente tem aqui, porque a situação do Santos está exigindo isso. Cara, e antes de entrar nos clássicos, eu queria pedir aquela arte com os últimos jogos dos 3 primeiros colocados, falar um pouco da vitória do Cruzeiro, porque eu acho que ela tem muitas semelhanças com o que o Cruzeiro fez contra o Bahia. O Cruzeiro leva um gol e eu aposto que boa parte das pessoas começa a falar assim, olha aí, ó, o Cruzeiro tá fora da briga, a briga é Flamengo e Palmeiras, mas o Cruzeiro não desiste, cara, não desiste. Então ele virou pra cima do Bahia, hoje virou, eu achei que ia ser mais fácil o jogo com o Bragantino, cara. Em casa, eu achei que ia ser mais fácil, o Bragantino saiu na frente, ele tirou o Wanderson, colocou o Gabigol de ponta direita, Gabigol que já tinha sido importantíssimo contra o Bahia, fez o gol da vitória, hoje entrou numa função diferente, se doou pro time. Cara, o Cruzeiro não desiste, o Cruzeiro não aceita eu acho que essa tese que o campeonato é só de Flamengo e Palmeiras. De rendimento nos últimos jogos. Pode ser. Os resultados estão acontecendo. Mas não de ambição, né? Diferentemente do Palmeiras, que o rendimento subiu nas últimas rodadas, nas últimas semanas, o do Cruzeiro caiu um pouquinho, o rendimento. Mas está conseguindo pontuar, isso é importante também. A daqui ambição a pouco não retoma o rendimento e aí, beleza, você está na briga ainda. Mas que o rendimento contra o Bahia, por exemplo, não jogou bem. Pode ser, verdade. Hoje eu vi parte do jogo, foi um jogo de muita trocação com o Red Bull Bragantino, foi um jogo duro, foi ser decidido aos 35 do segundo tempo, né? Então, mas no campeonato de ponto corrido você vai alternar bons momentos, maus momentos, mas se você tem um resultado, tá bom, você tá ali. Você vê, ó, mesmo, concordo com você, mesmo tendo uma queda, ele ganhou os 2 jogos do Galo de Copa do Brasil, ganhou todos que fez de brasileiro. Fez 9 pontos não foi brilhante contra o São Paulo, ganhou. Não foi brilhante contra o Bahia, mas teve 20 minutos de amasso com as alterações que o Leonardo Jardim fez. Hoje não foi brilhante e ganhou. Cara, tá muito vivo. Mas eu concordo com o Eric, o Felipe falou agora algumas vezes sobre a confiança. O Cruzeiro, os jogos que eu tenho acompanhado do Cruzeiro, mesmo, e para mim o jogo do São Paulo ficou claro que o São Paulo foi muito superior ao Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem com o Léo Jardim, que aí é mérito, uma convicção do que eles precisam fazer. Mesmo eles estando dentro da partida, né, se a gente fizer ali os recortes dentro da partida, dessa oscilação que acontece durante 90 minutos, você vê o Cruzeiro jogando da mesma forma. Às vezes, muitas vezes, o dentro do jogo está sem a bola, mas está muito bem organizado taticamente, então não toma susto. E aí, quando tem a bola, obviamente, o Matheus Pereira, para mim, é um dos jogadores mais importantes. O Caio Jorge nem se fala a fase que ele está vivendo. O Jorge está vivendo a melhor fase dele desde então profissional, assim. Não lembro de ter visto ele jogando da forma da vida dele, sem dúvida. Ele está jogando. Chegou na seleção brasileira por mérito, porque ele está fazendo por merecer. Mas, para mim, tem uma clareza de leitura de trabalho. Eu vejo o Cruzeiro, mesmo oscilando dentro do jogo, eles continuam muito bem organizados e sabendo o que tem que fazer para chegar no gol. Ganharam os últimos 5 jogos, cara. Isso para mim tem muito mérito. Assim, e o Gabigol porque passou a ser mais utilizado, né? Porque às vezes tem um desespero durante o jogo, o time começa a tomar muita pressão e se desespera. Isso perde ali a Isso para mim passa muito de Romero e Lucas Silva. A dupla de centrocampista do Cruzeiro. Esses caras se completam. Fez um gol hoje. Fez um golaço hoje, se completam. Assim, são caras assim que conseguem segurar o time, conseguem ajudar o time a fazer a leitura, a se manter posicionado, todo mundo se manter posicionado, sabe assim? Eles são muito importantes para a dinâmica do Cruzeiro. Tocou no ponto do Lucas Silva. Naquele jogo contra o São Paulo, quando ele tira o Gabigol e ele disse que é mais intensidade, por isso que o Gabigol... eu tinha muita dúvida em relação ao Lucas Silva também. Porque o Lucas Silva teve no Grêmio e ele não tinha intensidade que eu achava que ele precisaria... Acho que todo mundo tinha para jogar no Cruzeiro. E assim, para mim ele é o símbolo dessa mudança, dessa reinvenção do Cruzeiro através do Leonardo Jardim, porque ele conseguiu dar intensidade para o Matheus Pereira, para o Wanderson, para esses caras é mais fácil. Agora, o que o Lucas Silva tem jogado no meio do Cruzeiro, eu acho que ele está sendo fundamental, cara. E um para Flamengo e para Palmeiras. O Palmeiras vai buscar o Andreas Pereira, o Flamengo vai buscar o Saul, o Cruzeiro traz o Lucas Silva. Todo mundo falou, pô, o que vai acontecer? E aconteceu muita coisa na prática, né? Tem mais um. A sacada, você tem o Lucas Silva e o Romero que se completam, mas a sacada maior do próprio treinador foi o Christian. Ao eleger o Christian ao Dudu. O Dudu era o titular, o Dudu foi o grande nome, a contratação de grande nome. Peso, né? E ele falou assim, não, calma aí, eu quero colocar o Christian, porque o Christian ajuda, o Christian faz gol, o Christian ajuda no meio, o Christian ajuda na defesa também. Então, assim, para mim, esses 3 nomes são fundamentais, obviamente, tem os craques do time, mas são os carregadores de piano, sem dúvida alguma. Se o Cruzeiro empata hoje, baita tropeço. O Flamengo empatar com o Vasco é tropeço no Maracanã hoje, Eric? Não, eu concordo com o Felipe. Eu acho que é clássico, embora hoje o Flamengo tenha uma situação financeira, de time, muito melhor que a do Vasco, tanto que os últimos 12 clássicos, o
O Flamengo ganhou 8 e empatou 4. O Flamengo já não perde do Vasco há algum tempo. Mas hoje, eu acho que assim, o primeiro tempo o Vasco foi melhor do que o Flamengo, mas acho que o segundo tempo o Flamengo empurrou bem o Vasco para trás, sabe? E aí ficou clara a diferença hoje dos dois times, quando o Felipe Luiz começou a botar os titulares em campo, né? Ele começou com 6 reservas, né? E o time sofreu. Faltou entrosamento, faltou movimentações que o time do Flamengo está acostumado. Esse foi muito de amasso, né? Bola na trave, o Flamengo não saiu da área. Foi o de ataque do Flamengo Perfeito. do primeiro tempo e acabou ocasionando o gol do Carrascal. No segundo tempo, não. Eu achei que o Flamengo já construiu mais, já empurrou o Vasco para trás. Acho que assim, o empate, você vai falar assim, o empate é justo? É justo, mas se tivesse que ter um vencedor no jogo, acho que era o Flamengo pelo segundo tempo que fez e pelas chances que criou. O que acha, Denan? O Vasco foi corajoso, eu acho. O Vasco acho que entendeu a inferioridade, não sei se é a palavra para esse momento, mas assim, a gente sabe que o Flamengo hoje é o time a ser batido, porque é o líder do campeonato, joga melhor, tem os melhores jogadores, poupou os seus principais jogadores, mas mesmo assim com o time que entrou em campo hoje, cara, você vê os jogadores que entraram jogando hoje é titular em qualquer outra equipe do futebol brasileiro pela qualidade que tem, mas o Vasco dentro do propósito foi muito corajoso. O Ryan, por exemplo, que para mim foi o cara que se desdobrou com bola, sem bola. O Hugo Moura também fez uma grande partida. O Vasco perdeu o Robert Renan muito cedo, né? E aí, para mim, teve um problema aí, porque o Oliveira, o menino que entrou no segundo tempo, o zagueiro, apesar de ele ter jogado bem, só que perde nessa construção, nesse início de construção. Perde muito. O Robert Renan, assim, ele faz parte dessa construção, ele começa essa jogada lá de trás. Robert Renan é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Ele é bom fisicamente, ele é rápido, ele tem muita qualidade técnica. Ele pegou 2 bolas no jogo quando estava no jogo. Ele virou 2 bolas assim, com uma facilidade enorme. É importante que houve um debate se o médico estava correto ou não em na minha opinião, tirá-lo do campo por conta do choque de cabeça, né? E prevaleceu a palavra do médico. Esse lance é incrível, né? Nossa Senhora. Olha isso, cara. Eu acho que para jogar com o Diniz não tem jeito, você tem que ter coragem. O jogo do Diniz é um jogo que pede coragem. E ele te dá toda a coragem, ele te dá toda a confiança para, mesmo você errando, você continuar tentando fazer as coisas. No primeiro tempo, o Vasco conseguiu sair jogando de trás, construindo. Principalmente no primeiro tempo. Né? Daí no segundo tempo, cara, aí é que tá a diferença, né? O Vasco no segundo tempo, muito desgastado fisicamente, porque tem que se desdobrar para conseguir marcar o Flamengo. E o Flamengo começa as trocas, né? Sai Ayrton Lucas, entra Vinha, entra Arrascaeta, entra Pedro. Então, assim, sai Cebolinha. Aliás, achei que o Pedro, apesar de perder gols, melhorou bem o time, né? Titular hoje, né? Para mim, o Pedro melhorou o time, o Arrascaeta melhorou o time. Hoje eu não gostei da entrada do Samuel Lino. Eu esperava muito mais dele. Teve algumas bolas, ele errou algumas bolas, mas o Pedro melhorou o time. Tomou as decisões. Chovendo molhado falar desses caras, né? Mas mesmo assim, se você tem um atleta que de repente não vai muito bem, você tem mais 8 que vão muito bem. Por isso que agora, não acho que é tropeço, mas assim, eu não tenho desculpa, não coloco desculpa no Flamengo de falar, olha, os jogadores que entraram no primeiro tempo são jogadores que... Porque para mim é o melhor plantel que tem na Sul-América. Do entrosamento, então, né, Felipe? Pode até ser, mas eu já vi esse time do Flamengo jogar contra outros times, esses atletas, e irem bem. É um clássico, gente. É um clássico, é muito complicado você ganhar um clássico. Do outro lado tem o Vasco, do outro lado tem um time que treina, do outro lado tem um time que mostrou coragem. Então, assim, não é fácil, não é sempre que vai acontecer. O Vasco teve uma semana de preparação para esse exatamente, jogo, né? Exatamente. O fogo é que, na verdade, os jogadores do Vasco, o Diniz esticou o Coutinho e o Verratti até onde conseguiu, né? Mas, o Coutinho não foi bem hoje, não, para mim. Mas, assim, os jogadores do Flamengo, eles podem jogar 60 minutos. Porque sabe que tem peça de reposição, então tu pode dar intensidade em 60 minutos. O Vasco, e apesar de ter mais qualidade, o Vasco tem menos qualidade e tem que esticar a corda até 90. Isso eu achei também, eu achei que o Diniz esticou a corda e correu um risco, porque foi... se o Flamengo teve 2 chances ali, que o Flamengo quase conseguiu fazer o segundo gol, no momento em que o Coutinho já tinha baixado a energia dele. Ele e o Verratti. Se tu não marcar os zagueiros do Flamengo, a primeira construção, o início da construção... Tanto que quando entraram... sofre. Quando entraram o David e o Matheus França, o Vasco deu uma subida de novo. Teve 2, 3 contra-ataques, o Matheus França bateu aquela bola que a gente viu ali, que o Rossi defendeu. Assim, foi um jogo de bastante estratégia dos 2 técnicos, só que de um lado, você tem mais qualidade no banco do que do outro, né? Então, de certa forma, o Felipe leva vantagem na hora de mexer, pô. Rolou um consenso aqui, que é o consenso óbvio mesmo, né? Que apesar de poupar vários titulares no primeiro tempo, o Flamengo tem qualidade para ganhar do Vasco, né? Não ganhou, beleza, criou chance, não ganhou.
O que eu acho que não fica em pé é aquele discurso lá no começo da temporada, o brasileiro esse ano é a prioridade. Não existe, cara. Não tem time brasileiro que entre numa reta decisiva de Libertadores e não prioriza a Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo, em comum, eles entraram com times reservas, mistos, para jogos importantes de brasileiro. Porque é assim que a roda gira. Então o Flamengo anunciou, não, esse ano a prioridade é o brasileiro. Não é. A prioridade são as Copas, para qualquer time do Brasil. Mas eu acho que, o Rizek, assim, fazendo advogado aqui, eu acho que os caras não iam conseguir jogar na intensidade que um clássico exige, tendo jogado quinta-feira, 9h30 da noite, cara. Se o Flamengo repete o time que jogou quinta-feira contra o Estudiantes, eu acho que não consegue pôr a mesma energia desde o início. Concordo com você, não estou questionando o Flamengo, não. Só estou dizendo que o jogo dizendo que o normal do Brasil, noite, né? Pode ser. Eu afirmo para você. Domingo, um calor danado no Rio de Janeiro. Eu afirmo para você, principalmente, ainda mais com o calor, que não ia acontecer e mais. Existe isso aqui também. O cara está pensando no jogo de volta. Porque o Flamengo não matou o jogo no Maracanã. Então o cara já está pensando no jogo de volta também. Na fase de grupos, o Flamengo chegou a poupar na Libertadores. E até o Felipe achou que... O Central Córdoba, que ele errou. Porque a prioridade, o discurso era que a prioridade... E a classificação ficou ameaçada na fase de grupos. Então, assim, o discurso foi, não, a nossa prioridade é o brasileiro. Tá claro que não é. Eu acho que hoje não tem clube no Brasil termo, que priorize o brasileiro em detrimento de Copas. Não tem. Um pouquinho, assim. Eu acho que hoje teve um meio termo. Palmeiras e tem a São questão Paulo de pouparam você, todo mundo. tem a questão de você poupar pensando na Libertadores, mas eu acho que hoje, fisicamente, era impossível repetir o time. Não, era necessário. Mas eu estou entendendo o que ele está falando. O que o Isaac está falando é o seguinte. Claro. É que não tem prioridade. Assim, porque, claro, pô, entre ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar uma Libertadores, a prioridade vai ser o brasileiro? Exato. Você olha assim, ganhar as duas. E Vasco. Não, minha força máxima é contra Estudiantes. É assim que o Palmeiras trabalhou, o Flamengo trabalhou, o São Paulo trabalhou. Se você conseguisse, em termos de energia, repetir o time, porque o outro... Mas porque eu acho que esse intervalo de quinta para domingo... Mas o que ele está falando é que o Flamengo, a prioridade é o brasileiro. E agora ele tirou os titulares para jogar a Libertadores. Exato. Então, esse é o meu ponto de equilíbrio que eu acho. Assim, porque eu acho que hoje, mesmo se fosse um jogo de brasileiro na quarta-feira, digamos, não fosse Libertadores, fosse quarta ou quinta, ele ia poupar alguns caras. Priorizou. Tudo bem, mas eu acho que ele não ia aguentar. Priorizou. Então, mas ele está priorizando a Libertadores. Eu estou falando, está priorizando a Libertadores. O jogo mais importante do Flamengo na semana não fez errado, não. Eu também faria. Eu também. Mas te falar a verdade, eu também. Assim, eu faria como fez o Crespo. Se eu sou treinador, não tem um jogo importantíssimo de Libertadores. Eu tiro todo mundo. Ainda mais com o plantel que tem Flamengo. Você pode até ter a ideia. Ainda mais o plantel. Esse ano eu vou priorizar. Mas na hora H você prioriza a Libertadores. Aí que tá o segredo. O plantel do Flamengo é top, amigo. Aí tu não vai poupar, tu vai deixar Carrascal de fora, tu vai deixar Vinha, tu vai deixar Cebolinha, tu vai deixar... Qualquer outro cenário, você iria, de repente, sacrificar algum dos seus principais jogadores. Exatamente. Se você não tem um elenco... Podendo trocar. O Flamengo montou o elenco para justamente chegar nessa época do ano concorrendo nas competições. Perfeito. Mas assim, ele escalou caras importantes ainda como titular e que se desgastaram. O Saúl foi titular, o Plata foi titular, o Léo Ortiz foi titular, o Ayrton Lucas foi titular. Caras que provavelmente serão titulares na quinta-feira. E por isso é que eu acho que teve muito mais a ver com a questão física do que propriamente priorizar competições. Não, mas acho, tá? É uma... E assim, ficou claro... A carga física tá nessa, com certeza. E ficou claro que a roda girou legal na situação de Bruno Henrique e Pedro, né? Bruno Henrique ser titular hoje e não jogou bem de novo. Não, hoje não. Tá claro que o Pedro deu a volta, né? Assim, o Felipe Luiz, quando deu aquelas declarações, aquelas decisões, aquilo não era definitivo, era a situação daquele momento. Mudou. Hoje o titular é o Pedro e o Bruno Henrique não tá jogando bem. E ele deixou claro também, né? Não sei se a gente tem a coletiva do Felipe Luiz. Vamos ouvir o Felipe Luiz, depois a gente continua esse debate aqui. Chegou, hein? Pensei numa equipe para ir a campo fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Eu precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje, 5 da tarde, com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores
alguns deles no segundo tempo para tentar melhorar e dar mais força ainda para a equipe com as trocas. E foi assim nesse momento, tivemos nosso momento aí de pressão máxima em cima da defesa do Vasco, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. O Flamengo que não venceu o Vasco no campeonato. Não venceu venceu, os dois jogos. mas você vê a coletiva, onde ele fala de jogadores não tiveram tempo para alguns não se teve tempo de se recuperar. Será que ele deu a opção, sei lá, para a Arrascaeta, para o Pedro, de falar, cara, e aí, bora? E os caras, de repente, tomaram a decisão de falar, cara, eu ainda... Não, será? Eu acho que não. Esses caras jamais iam falar assim, o quê? Não vou jogar um clássico? Maracanã lotado, meu irmão. Oportunidade dos caras de mais uma vez. Então, acho que não. O jogador quer jogar, né? O jogador quer jogar. É mais jogo grande, né? Imagem, os dois. Ó. É muito igual a imagem, né? Muito boa. Não, assim, e eu insisto, acho que a escalação do Flamengo hoje poderia perfeitamente ter dado a vitória, mas não aconteceu. Mas o primeiro tempo do Vasco foi melhor. Assim, o melhor momento do Flamengo foi ali quando fez o gol, depois o Vasco estava muito à vontade, assim, os movimentos do Vasco estavam saindo com muita naturalidade. Aliás, eu concordo com ele. Eu acho que o rendimento do Vasco sob o comando do Diniz é melhor do que a pontuação. O Vasco tem jogado melhor do que a pontuação mostra. Eu O concordo. problema são algumas oscilações, cara. Então, contra o Ceará, por exemplo, você não pode tomar um gol no último minuto em São Januário, que aí já seriam mais 2 pontos. Hoje, empatar contra o Flamengo no Maracanã não é um resultado ruim pro Vasco. Mas Depois de vencer o Santos, ele vai contra o Juventude e faz um jogo... ele faz 2 jogos horríveis, tanto que ele mesmo fala, foram os 2 piores jogos. O problema é essa sob meu comando. oscilação. Mas eu acho que assim, o Vasco do Diniz, perto do que foi o Vasco dos últimos meses, assim, o Vasco só tende a evoluir. Não à toa eliminou o Botafogo, gente. O Vasco é semifinalista da Copa do Brasil. A gente esquece disso. A gente esquece. O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, que é um jogo igual para igual, é clássico. Então, de repente, no fim do ano, a gente vai estar falando do Vasco finalista da Copa do Brasil. Então, o Vasco do Diniz melhorou. Agora, os jogadores estão chegando, o Vasco ganhou 2 reforços para a zaga, o Robert Renan e o Cuesta. Vai melhorar o nível da defesa do Vasco, que era um problema. O Vasco tinha um dos melhores ataques e uma das piores defesas. O Vasco, até a rodada começar, tinha o mesmo número de gols do Palmeiras, sabia? Gols marcados. Mas tinha uma defesa que também tomava gol pra caramba. Então, tudo isso desequilibrou a campanha do Vasco. Falando em defesa, aproveitar a experiência do Fernando Praz, a gente vai mostrar, por favor. Vai mostrar o primeiro amigo, gol. hein? Falar de por goleiro? favor. Não, falar do Léo Jardim, que é uma das grandes referências desse time do Vasco, né? Acho que o Léo Jardim é uma bandeira desse time do Vasco. Está mostrando a origem do primeiro gol do Flamengo. O Léo Jardim, ele, nessa bola daí, Praz, ó, ele sai, não sei, você pode falar melhor do que eu, ele dá o soco e a bola vai lá na lateral. E na sequência tem a finalização do Cebolinha, deixa o lance rodar, depois a gente vai pontuando cada momento. Aí tem o lance do Cebolinha na trave, né? Aí gera esse cruzamento do Emerson Royal e aí, consequentemente, o rebote dele ali, que eu acho, e aí usar a tua experiência, Praz, tá aí o cruzamento, ó, nessa espalmada, teve uma falha dele aí? Não, essa defesa é difícil. É difícil? É difícil porque quando a bola vem pro lado direito, ele posiciona no primeiro pau, ela vai para a área, ele volta e consegue pegar no contrapé, né? Sim. Então, e no contrapé e no chão. É difícil de dar o tapa ali. Óbvio, no cenário ideal, ele teria que dar o tapa pro lado. Mas ali é o primeiro passo, não deixar a bola entrar, é uma defesa difícil. Nesse primeiro momento. O problema é que ele poderia ter feito melhor tomada de decisão no primeiro lance. Eu acho que ele ficou De com medo. agarrar a bola. Eu acho que ele ficou com medo, de repente, de trombar com o atacante. Sim. E ele não teve a percepção de que o Cebolinha estava lá. Né? Ele poderia ter feito melhor, mas essa aí foi uma baita defesa. Essa então, não dá pra colocar na conta dele, de espalmar pro lado. Tá exigente, hein, mano? Essa aí, tá exigente, hein? Essa aí que eu coloco na eu tô usando conta. a experiência dele. Essa aí que eu Você vê que coloco ele na fica conta. bravo com os zagueiros, Então, né? Que deixa essa aí é porque tem uma câmera de trás, né? tem uma câmera de trás que mostra o Carrascal saindo para fazer o gol e os zagueiros do Vasco esperando, reagindo, sabe? Essa aí não dava pra ele agarrar ela? Essa Era dava. a tomada de decisão correta era essa? Essa aí ele deve ter tomado a decisão por causa do jogador do Flamengo, ficou Sim. com medo da trombada, de não segurar a bola, então ele quis se livrar dela. E acaba caindo no pé de Cebolinha. Tá, porque quando eu tô falando da experiência do Fernando Praz, porque quando a gente mostra aqui no telão, esse telão pequenininho do fechamento, lances de construção, de falha na marcação, a gente chama o Felipe Melo pra Você explicar acostumou pra mal. gente. Você foi pra Copa com Marcos, Rogério e Dida. Aí você acostumou mal, cara. Inclusive, esses dias teve um lance, eu vou lembrar depois qual foi o goleiro, que se falou... o do Everton. Que falou que o Everton estava fora da pequena área, que na pequena área o goleiro é intocável. Alguém falou nisso.
Não existe isso. Foi esse lance da lance da Libertadores? ajoelhada na Libertadores. Ajoelhada? Não, e depois a outra que ele segura ela, a bola cai, e ele fala, ele estava fora da pequena área, e fora da pequena área o goleiro não é intocável. Porque se criou uma crença popular de que na pequena área o goleiro é intocável. A pequena área, ela não serve para proteção do goleiro. Vem cá, Fábio. Continua a mostrar A pequena área ela tem única função no futebol, que é o tiro de meta. Sim. Não é a área de proteção do goleiro. Sim, sim. E aqui tem um do Vasco, mais uma vez, Fernando Praz, usando a tua experiência, leitura de... Para mim não, porque a bola viaja muito, né? A bola viaja muito. Para mim, sim. Porque ela viaja muito, a tomada de decisão dele, ele se equivoca. Ele faz o movimento certo, porque o goleiro, a gente fala da meia-lua. Ele fica no primeiro pau, a bola é cruzada, ele faz aquela meia-lua para fechar o segundo pau. E o Rossi vai certo, só que, falo de novo, tomar decisão. Ele demora para tomar a decisão de saber que ele não tem que sair, ele tem que se reposicionar. E aí, esses 2, 3 passinhos que ele dá mais, ele está mal posicionado. Quer ver? Se ele para antes e faz meia-lua e volta, ele faz uma defesa até simples nessa A leitura dessa bola já ter viajado muito, ele tinha que ter ficado mais aqui? Mais por aqui? Quando ele fez a meia-lua, ele teria que ter abortado o movimento de saída. Ele já antes. tá lá, né? Sair na bola, daria para ele, Praz, nesse cruzamento? E lá no raio? Aí, Praz, ó, em que momento ele tinha que parar aí? Agora, quer ver, ela tá indo, ele tá vendo. Agora ele viu que ele não vai. Ele tinha que ter voltado. Ela tinha que ter feito voltado mais antes rápido, aqui. né? Só que a leitura, né? O goleiro, Sim. assim, o fundamento da saída do gol é a mais difícil que tem. Por quê? Quando é um chute de frente, a bola vem na tua direção. Então tu tem que ir para a direita, para a esquerda e interceptar ela antes dela entrar no gol. No cruzamento, tu tem que ver a saída dela, a trajetória, intuir aonde ela vai cair. Sim. E outra, se tu ficar olhando só para a bola, tu vai trombar com alguém. Então tu tem que olhar a bola, olhar os jogadores, se desviar dos jogadores e atacar a bola no ponto mais alto. Sim. Então é o movimento mais difícil pro Então, a goleiro. gente pode dizer aqui que o Rossi falhou, então, nesse lance. Foi esse gol de empate do Vasco. Sim. Se pudesse voltar o gol do... né? Ele vai pudesse voltar o primeiro gol... Ele vai sentar com o treinador goleiro e o treinador goleiro vai dizer, Rossi, ou tu devia ter cortado diagonal aqui, ou tu devia ter abortado a saída antes e voltado E vai falar pra ele também, não dribla na pequena área, Rossi. Esse gol aí... Deus, não mata a gente do Felipe? coração. Olha esse gol. Olha o detalhe na hora do cruzamento. Tem um detalhe que são mínimos Já detalhes, mas que depois faz uma diferença enorme. O Cebolinha vai chutar a bola, vai bater na trave, vai voltar. Na hora que tem o cruzamento, o Hugo Moura, ele tá bem, Ele tá bem posicionado pra caramba. Mas na hora que vai cruzar, ele olha pra ver se tem alguém vindo, ele perde o marcador, o Bruno Henrique antecipa. E antecipa também o zagueiro. Olha só, ele vai olhar pro lado, olha lá, o Hugo. Olhou, perdeu, ele antecipou. Se ele continua naquela posição dele ali, no primeiro pau, ele poderia até, inclusive, dominar a bola e sair jogando. Ele foi olhar pra ver se tinha alguém. Nesse momento que ele olha pra ver se o Bruno Henrique, muito rápido, antecipa ele e o Robert Renan. Sim. E aqui é mérito do... Aqui é mérito do lançamento também do Ala, porque ele tenta usar Com a certeza, velocidade. com certeza. Mudança de corredor rápido. O que o Diniz faz? A bola tá no corredor e o jogador tem a linha nas costas. E o Flamengo começa a jogar curto. O que o Diniz faz? Aperta. Aí eles conseguem sair da pressão e... Olha o Hugo Moura agora, ó. Ele vai olhar pra trás, olhou, perdeu. E olha o posicionamento Tava bem posicionado. Ele vai pro meio e volta. Futebol é danado. Se não Difícil tiver falha, assistir também não tem informação. gol. Não, isso não é nem falha. Isso Diego, se não tiver essa... Pelo amor de Deus, não é nenhuma falha dele. Ele foi olhar pra ver se tinha alguém. Quando ele olhou, o Bruno Henrique fez movimento. Parabéns, viu, Fernando Prazo? Chegou chegando. Como eu não sou goleiro, eu, por exemplo, quando eu vi o lance do cruzamento, quando ela viajou muito, eu reparei o movimento do Rossi. Eu acho que, como eu não fui goleiro, eu achei que ele tinha que ficar parado. Olhar a bola, percebi que a bola viajou muito. Fico parado. Eu acho que ele não teve essa percepção. Por isso que eu te perguntei. Você não foi goleiro, mas o Rossi achou que era Denilson hoje. Ele foi dar um drible na pequena área ali, cara. Foi. Nossa Aliás, os senhora. dois goleiros viveram perigosamente hoje. Hoje, é verdade. Escapou do Rossi. E o Léo Jardim também demorou a repor uma bola. O Diniz Arrascaeta ficou louco. chegou, ocasionou o chute do Saúl no travessão, a jogada. Agora, o Diniz chamou uma discussão hoje. A gente vive debatendo o Neymar na seleção. O Neymar agora, inclusive, nem deve estar à disposição na próxima data FIFA. Pela Então, convocação, não. Já é uma convocação a menos para o Neymar. Não será um debate, vai estar machucado, provavelmente, na próxima convocação. O Diniz hoje trouxe um outro nome para a seleção brasileira que, pelo menos, eu não estava vendo ser falado em mesa redonda, em programas como o nosso aqui. Foi esse daqui que o Diniz trouxe para o debate visando a seleção brasileira. A geração que tem aí 9-2, que é uma geração muito rica do Brasil. Casemiro, Lucas Moura,
Coutinho, Neymar, e tem mais o Oscar, que é 9-1. É uma geração que tem muitos bons jogadores. O Coutinho é um dos mais talentosos. E ele é um jogador que está performando agora. O Coutinho, se pegar o GPS dele, na média, ele é um dos que mais corre também, tanto em treino como em jogo. E eu costumo dizer que dos grandes jogadores que eu trabalhei, ele está entre os mais humildes. Ele é um jogador que, mais do que ele ter condição, ele merece uma oportunidade de vestir a camisa da seleção de novo e ter sua chance de mostrar lá dentro para poder disputar a Copa do Mundo. Porque na Copa que ele disputou, ele foi muito bem. Depois acabou não tendo muito mais oportunidade, não disputou a outra. Mas o Coutinho é um jogador muito diferente. É um presente para o Vasco e é um presente para o futebol brasileiro ele poder estar aqui entre a gente. Em 18, Coutinho era unanimidade, um dos principais jogadores do mundo. Em 22 nem foi cogitado e o Diniz agora traz de novo o nome para a mesa. Vale? É uma boa discussão. O Ancelotti estava no Maraca hoje, inclusive, né? Vamos olhar para o que a gente tem hoje na seleção brasileira, né? Ele pode usar o Rodrigo ali de 10, ele pode usar o Rafinha ali de 10, ele pode usar Estevão de 10, ele pode usar Paquetá de 10. Matheus Cunha de meia. Matheus Cunha de meia. Então, assim, o Coutinho tem, pelo menos na frente dele, 5 jogadores, que a gente citou aqui. Então, eu não sei se o Coutinho, taticamente e com a intensidade que se exige hoje, ele entregaria isso na seleção brasileira. Eu acho que até o Matheus Pereira tá na frente dele, sabia? Eu acho ele mais talentoso, mas em termos de competitividade eu acho até o Matheus Pereira também hoje na frente. Porque de qualidade técnica, que né, Fê, eu acho que ele está num momento muito bom. Ele chega no Vasco mal, até fisicamente. Não sei se ele estava acima do peso ou não, mas ele chega no Vasco numa rotação diferente do futebol brasileiro. Ele sofre para se adaptar ao futebol brasileiro, se readaptar, e hoje ele está num nível muito bom. Ele é um jogador muito importante para a equipe do Vasco. Agora, em relação a jogar na seleção brasileira, ser convocado é uma coisa. Jogar é outra coisa na seleção brasileira e sendo protagonista. Então, assim, não sei se ele conseguiria hoje ser protagonista de 10 na seleção brasileira. Eu entendo o que ele falou, de estar no radar. Estar no radar um jogador talentoso como ele sempre tem que estar no radar. Eu concordo de estar no radar. Agora, para ser convocado... O Casemiro voltou também, o Casemiro teve um momento muito difícil no Manchester. Um jogador como ele, com o talento do Coutinho, já o nome dele, o cara tão respeitado como ele falou, voltou a performar, tá correndo, eu acho que ele tá no radar, de fato no radar. É um cara muito diferente mesmo, ele tá no radar. Em termos de técnica. E se a gente debate o Neymar, eu não vejo problema da gente debater o Coutinho também. Até porque o Coutinho tá jogando mais do que o Neymar no Campeonato Brasileiro. O Neymar machucou agora, mas no brasileiro como um todo, mas antes o Campeonato do Coutinho é melhor que o do Neymar. Então, assim, eu acho... O Campeonato do Coutinho é melhor que o do Neymar. Eu acho honesto debater o nome do Coutinho na seleção. Debater. Agora, assim, pensando com a cabeça, o Ancelotti está super reticente, que tem um nome ainda maior que o do Coutinho, eu não sei se ele consideraria o Coutinho hoje uma opção para a seleção brasileira. Pô, a gente pode pensando com a cabeça do Ancelotti, tá? Não sei. Não me parece. É pouco provável também. A gente fala muito de não precisa ser testado, né? Recentemente gerou esse debate do Neymar, principalmente. Não, o próprio Thiago Silva também. O Neymar não precisa ser testado. O Thiago não precisa ser testado. Cabe pro Coutinho também. Jogador que você não precisa levar ele para a seleção para provar se ele vai se adaptar ou não. Ele é jogador de seleção brasileira, já provou isso. Sabe? Mas é que antes da Copa do Mundo, tem uma concorrência. Assim, não precisa ser testado, mas até que ponto não precisa, né? Porque assim, daqui a pouco já tem a Copa do Mundo. Aí antes da Copa do Mundo você tem mais quantos jogos? 2, 3 jogos. O cara precisa ser testado agora. Então assim, chega um momento já que precisa ser testado. Tem um 10 que você não citou, que é o Alan Patrick. Daqui a pouquinho a gente fala do Grenal. O Alan Patrick, eu acho que ele perdeu o time de seleção brasileira. Daqui a pouquinho a gente fala do Grenal. Antes, só para passar a régua no Clássico Carioca, o choque do Robert Renan que vocês tanto citaram, a imagem é essa que está na tela. Bora. Vou mostrar agora? Sim. Com o próprio jogador do Vasco, companheiro, o Cauã, né? O Eric, você falou aqui, né, Eric, em algum momento aqui, da decisão do médico, né, do doutor. Demorou a ter a decisão, porque o médico, de cara, ele foi muito assertivo. Falou, não dá pro Robert Renan seguir no jogo, né? E houve um debate. O próprio Robert Renan falou assim, não, eu quero jogar, dá pra jogar. E o médico, desde o início, ele foi muito firme na decisão dele, né? E os outros atletas do Vasco sabem da importância do Robert Renan, como disse o Felipe. Mandando esperar, olha lá, espera. Segura um pouco. O próprio Diniz fala, você tá bem? Ele fala, não. Ele tá bem.
Não dá, o médico falou, não dá. Rodrigo Sasson, médico. Agora tem que dar os parabéns pro médico, na firmeza do médico. O médico entende, fala, não, mas não pode, não pode. O médico fez o teste, deve ter tido alguma resposta. Exatamente. Do Vasco, cara. Não pode, não pode. Fazer um elogio a ele, cara. Eu acho Com que certeza. a gente ficou muito impressionado com o que aconteceu com o goleiro do Razão. Santos na semana passada, né? Dele ter voltado, ter depois apagado. Não de só na novo, semana passada, né? hoje na hora É que o Brasil voltou a jogar, né, na semana passada, Sim, isso que eu quero dizer. Mas então, depois ele cai no chão e ele fica mal. mal, E hoje teve aquela pancada na cabeça dele, ele teve 3 segundos ali que ele ficou muito mal. A bola tava rolando, tava em jogo ainda, ele ficou mal. Então, assim, de fato. E aí o juiz levantou, acho que cartão vermelho e tal. Eu falei assim, tá me expulsando em casa. Eu falei, Como entrou bem no time o Robert Renan, né? Então você entende até o Vasco querer que ele jogue. Ele é muito bom jogador, ele é muito bom jogador. E ele entrou numa baita roubada, porque nos jogos contra o Botafogo, ele entrou pelo lado direito, cara. Ele precisou jogar pelo lado direito e ele é aquele canhotaço E mesmo. às vezes é até bom, né? Eu, quando jogava na zaga, eu jogava de pé trocado também. Aí você tem um mundo para o cara vir, para pegar para a direita. Você tem um mundo para você poder fazer um lance diagonal. Foi o que ele fez no jogo do Botafogo, quando ele entrou. Não é mais fácil o destro se adaptar pelo lado esquerdo da zaga do que o canhoto se adaptar pelo lado direito da zaga? Depende. A gente vê menos isso, né? A gente vê mais um destro batendo com as duas do que um canhoto ambidestro. Porque A gente não vê ele, um canhoto aqui. porque ele pega de... Ele tá aqui, ele pegou... O que ele fez de A Botafogo? minha direita era um fenômeno. Lá no Engenhão ele pegou muitas bolas e trazia pro meio e metia em diagonal. Foi que... Né? Então, assim, ele é muito bom jogador, muito bom atleta. A minha perna direita. Acelera o carro, pelo menos, né? Agora tem um assunto que vai render hoje aqui, hein? Pênalti pro Inter. Meu Deus, hein? PC, chega mais. Você vem na passada, aquela passada. Cuidado que o juiz marca pênalti. Aquela passadinha. Pode tropeçar. Bom, enquanto tiver jogo do Brasileirão, o PC vai ter emprego pra sempre, cara. O PC não vai ficar desempregado nunca. Tô vivendo disso. Como é que tá, PC? Bem-vindo mais uma vez. Né? E aí, Rizek, PC, Rizek. Tranquilo? Mas antes do Grenal, teve polêmica em Vasco e Flamengo? Boa noite, Henrique. Boa noite, Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Pessoal que está em casa também acompanhando o fechamento. Nós separamos um lance, né? Uma entrada, não digo nem que foi uma entrada, né? Mas uma ação do Lucas Oliveira que acabou atingindo o Plata, que teve da expulsão do jogador do Vasco. Nós separamos o lance aqui para a gente avaliar. Plata não tá com sorte essa semana, hein, cara? Foi depois do jogo da Libertadores, né? Ainda vai jogar em La Plata, vamos ver o que vai acontecer, né? Vai jogar, né? Em La Plata. Foi cancelado o cartão dele. Mas repara só que o Lucas Oliveira, ele toca na bola primeiro, e aí, ele, na minha visão, né, ele não foi uma entrada direto com a sola da chuteira, que a gente fala que é com força excessiva e com risco de lesionar o adversário. Acho que ele joga de uma maneira perigosa, levanta muito o pé, atinge a bola, mas não teve um movimento adicional, não é que chutou a bola e depois deixou o pé para pegar o Plata. É bem no limite, sim, porque foi com a sola da chuteira, mas eu vejo mais como uma jogada perigosa, que toca na bola e tem contato no adversário. Eu acho que o amarelo foi bem aplicado. Mas é bem no limite, porque quando você pega só a imagem parada, né, e vendo a sola da chuteira, teve uma reclamação para cartão vermelho, mas eu entendo que o amarelo foi bem aplicado. Mas tem árbitro que daria vermelho aí, não tem não? Eu acho que daria vermelho aí? Eu acho que se ele não tocasse a bola e fosse uma entrada direto só com a sola da chuteira, aí caberia assim o cartão vermelho. Mas o fato dele tocar na bola não significa que o jogador toca na bola e depois pode fazer o que quiser. Mas ele não teve uma ação adicional, é meio que na continuidade do movimento de quem tocou a bola primeiro. Você gostou, no geral, da arbitragem do Maracanã? Gostei. O Rafael Clay tem feito bons jogos no campeonato. Ele foi eleito o melhor árbitro do campeonato no ano passado e tem mantido boas atuações, tem atuado nos principais jogos, tem feito vários clássicos e teve uma boa atuação. Porque apesar de ser outra competição, ainda tinha um pouco ainda do resquício, né, daquele clima da Libertadores do meio de semana. Mas eu acho que ele apitou bem, sim. Nós separamos também, Rizek e amigos, esse lance também com o zagueiro do Vasco, o Lucas Oliveira novamente, mas repara, a bola pega primeiro ali no quadril dele, depois no braço, que está numa posição natural, está abaixado, não teve ampliação de espaço, ele não está numa ação de bloqueio, porque a gente sempre comenta assim, né, quando pega no corpo primeiro, a gente sempre fala assim, olha, bateu no corpo primeiro não é pênalti, nem sempre, porque se o jogador já saltar numa ação de bloqueio, com o braço muito aberto, a bola bater no corpo e tocar naquele braço que ele já saltou para bloquear a bola, pode ser marcado o pênalti sim, mas nesse lance não. Ele está tomando todo o cuidado, braço abaixado, numa posição natural.
ela pega no quadril depois... Foi só um aquecimento de leve pro Grenal que pegou fogo uma boa hoje. decisão do Klein. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que simplesmente não conseguiu vencer o time do Vasco jogando no Maracanã. Lembrando que o Flamengo é o mandante, né? Era o mandante da partida. Acabou empatando em 1-1 contra o time do Vasco, jogando pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz, inclusive, né, deu algumas explicações falando sobre o motivo dele ter escalado um time ali teoricamente alternativo para esse confronto. Depois, logicamente, ele acabou colocando, né, os jogadores considerados titulares, Arrascaeta, né, Samuel Lino e algumas outras peças no segundo tempo, onde o time, né, cresceu um pouco de produção, mas acabou ficando no 1-1. O importante é que o Flamengo segue na liderança do Brasileiro e segue na luta pelo título do campeonato. Agora o Flamengo terá pela frente, logicamente, o jogo da volta contra o time do Estudiante pela Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!